Minha amiga, meu amigo, nós tivemos a oportunidade, na última semana, período de carnaval, de falar sobre museu e de receber aqui Miguel Tedi Neto, um cidadão extraordinário que falou sobre o carnaval de ontem confrontando-se com o carnaval de hoje e colocando acima de tudo as linhas gerais de um sonho. Qual? De retomada do carnaval de antigamente, onde haveria uma amizade sobrepondo a qualquer outra emoção. E nós estamos entendendo e apostando que o jeito de combater a violência é através do amor. Este o antídoto certo, correto, para poder ter paz. Paz na família e paz na sociedade, que, como diria Rui Barbosa, é a família amplificada. Meus amigos, hoje é dia de alegria. Nós vamos falar com Miguel Tedi Neto. E o programa de número 21 está começando. E nós estamos começando o programa de número 21. Esse programa é histórico. Ele focaliza aqueles que fizeram a história, os protagonistas da nossa história, a fim de que cada um coloque a sua vida, os seus exemplos, como luz àqueles milhares que estão chegando ao mercado e precisam de um parâmetro, de um paradigma, precisam de um exemplo palpável. Miguel Tedi Neto é o exemplo de hoje. Um cidadão completo, uma família extraordinária, um coração afetivo, um coração generoso, ele advogado, ele educador, ele presidente de hospital da Beneficência. Quando presidente, ele conseguiu algo inacreditável. Existe uma norma que Santa Casa tem uma em cada cidade, e cidades importantes. O Miguel Tedi Neto, com aquele jeitinho, movimentando a comunidade através de uma sala de hidratação, saía de uma rádio, ia para outra, ia num jornal, ia no outro e propagou a sua ideia. A sala de hidratação saiu, nunca se falou tanto de hospital como naquela época do Tedi Neto, e ele foi bater na porta do Palácio dos Bandeirantes, com o apoio da Dona Maria do Carmo Abreu Sodré. Tem um melão no meio aí, Melão Sodré. Ele conseguiu. Ela que era esposa do Abreu Sodré, então governador do estado de São Paulo. Ele conseguiu a Santa Casa de Misericórdia Nossa Senhora de Fátima de Araraquara. Por aí, veja bem, algo impossível para qualquer pessoa normal. Para o Tedi Neto, não. Esse sabe bater na porta e na porta certa. Tedi Neto, e ainda um político e ainda um cidadão de grande utilidade, um cidadão da mais alta qualidade, de extrema qualidade. Ele fala conosco dentro de um minuto só. Esse programa, como eu disse, é histórico efetivamente. Até já. As pessoas fazem a história e Araraquara cresce. Momentos felizes, alguns tristes, mas sempre em busca de um ideal, o melhor. 20 anos registrando o melhor da semana, de uma forma autêntica e preocupado com a qualidade de vida de nossa gente. Jornal de Araraquara, a história que faz sucesso. Papo de Bola, com José Roberto Fernandes. De segunda a sexta, ao meio-dia, com reapresentação às 21 horas. Minha amiga, meu amigo, o programa é rico. Nós vamos falar sobre Miguel Tedi Neto. Eu só não sei, Tedi, por onde começar. O chefe de uma família extraordinária, o cidadão de extrema qualidade, o advogado, o vereador, o presidente do hospital. Eu não sei por onde começar para falar de você.
Miguel Ted Neto. Então vamos falar sobre... Você nasceu e cresceu em Rincão. Então começa dali para contar para os nossos telespectadores como é que foi a sua vida. Queridos ouvintes, profundamente comovido, eu quero chamar a atenção, peço licença a Polese, para salientar a grandeza de coração do Polese. Ele, com esse coração imenso, exagera nos meus méritos. Quero referir do fundo do coração que grande parte de méritos do valor de serviços prestados a Araraquara, não tenham dúvidas, e são prestados pelo jornalista Geraldo Polese. Quer radialista, quer jornalista, quer cidadão, eu não posso esquecer o valor desse moço, que continua ainda moço perto de mim, porque tenho 86 anos, e peço a Deus que o proteja, que lhe dê saúde e longa vida para continuar prestando a Araraquara os inestimáveis serviços que ele presta, agora fundamentalmente através do Jornal de Araraquara, que todos conhecem e é de grande importância e relevância, não só para Araraquara, como para toda a região. Parabéns, Polese. Bom, o TED... E os telespectadores estão percebendo, o coração é extremamente generoso. Ô Ted, você quase que errou. Rodoviária, você ia falar ferroviária. E eu esqueci do Ted Neto ferroviário. Mas que período rico esse na sua vida, hein, Ted? Foi em parte, Polese, eu fiquei muito mais conhecido em decorrência da greve que houve na Companhia Paulista de Estrada de Ferro. E eu vou contar, e é uma oportunidade para eu poder contar por que eu participei desta greve. Eu nasci em Rincão em 1926. Não havia ginásio no distrito de Rincão. E eu, para poder fazer o curso ginasial, porque fiz o curso primário em escola pública e o ginasial também em escola pública, eu precisava viajar para Araraquara. E viajava diariamente por um trem que saía às 6 horas da manhã de Rincão, vinha para Araraquara, fazia o ginásio e voltava para a estação da Companhia Paulista de Estradas de Ferro e ficava aguardando até praticamente às 6 horas da tarde para poder retornar a Rincão. Eu já trazia os 2 lanches, me alimentava com os 2 lanches. Os guardas da ocasião, verificando aquele menino que estava plantado na estação para poder retornar num trem de passageiros, passaram a me ajudar. Então eles fizeram, embora não fosse permitido, fizeram com que eu entrasse clandestinamente em um outro vagão e eu retornava bem cedo, praticamente 2 horas da tarde, 3 horas eu estava na minha casa de volta, graças à bondade dos guardas e dos ferroviários. Formado advogado, estava no fórum um dia, chegaram os ferroviários para dizerem que eles não se conformavam com a diferença de tratamento entre os ferroviários da Estrada de Ferro Araraquara e os ferroviários da Companhia Paulista de Estrada de Ferro. Queriam fazer uma greve pacífica, ordeira, reivindicando essa paremia, essa igualdade, essa isonomia de tratamento entre ferroviários da Companhia Paulista e da Estrada de Ferro. E foram informados por antecipação que possivelmente a polícia teria de extrema dureza sobre eles e que haveria até pancadaria para impedir que eles fizessem a greve. E me pediam que fosse ajudá-los para que isso não ocorresse. Eu de início mostrei que estavam batendo em porta errada, porque como advogado-chefe do Serviço Jurídico da Estrada de Ferro Araraquara, jamais em tempo algum eu poderia participar de qualquer que fosse a forma da greve. Mas eles insistiram e eu não resisti, porque o meu coração falou mais alto do que qualquer interesse meu e a possibilidade de eu ser demitido porque precisava do emprego para manter minha família. Eu me rendi a eles e disse que iria estar lá
sem participar da greve, mas para ajudá-los, conversando com o comando da polícia para que não houvesse agressão. Infelizmente foi inútil. A pancadaria começou e eu não tinha outro caminho senão apanhar junto com eles, e ficamos juntos lá, todos os ferroviários da região de Araraquara, da Companhia Paulista. Não adiantou nada, porque eu falei para eles, vamos nos reunir, e logo que o trem chegar, que o trem que nós tínhamos que parar em Araraquara, vamos nos reunir na frente da locomotiva, encher os trilhos de ferroviários, e eles não vão ter como sair com esse trem. Dito e feito, ficamos todos lá. Na hora da partida do trem foi dado o primeiro apito, o segundo apito, e o maquinista não teve como não tocar o trem sob pena de fazer uma mortandade. Vendo que não havia jeito, a polícia resolveu partir para outro sistema. E eu fui avisado que os policiais tinham ido buscar bombas de efeito moral e de gás lacrimogêneo. Como nas minhas aulas de medicina legal do professor Almeida Júnior, eu tinha estudado profundamente isto e sabia do efeito que essas bombas fazem, eu pedi que comunicassem a todos que ficassem olhando em mim. Porque quando a bomba explode, é uma explosão muito alta, muito grande, e apanhado de surpresa, não há cidadão que fique parado no lugar. É um esparramo total, porque a explosão aterroriza mesmo. Falei, se vocês virem que eu não vou sair do lugar, é porque não acontece nada. É só o efeito do barulho. Previnam todo mundo. Se eu correr, vocês correm. Se eu não correr, fiquem todos na frente da locomotiva que nós vamos vencer essa parada. Eu estava revoltado com a pancadaria também e porque achei que era uma injustiça. E eles seguiram a risca, Polese. Uma bomba atrás da outra. E ninguém arredou o pé. E eu tinha sugerido a eles também que pedissem leite e lenços molhados com água para molhar nos olhos, para diminuir o efeito do gás lacrimogêneo e da intoxicação. Providenciaram tudo e o trem ficou parado em Araraquara e os ferroviários saíram vitoriosos nessa batalha. Ô Ted, o governo federal, através do PAC, está tentando fazer o trem-bala Campinas, São Paulo, Rio de Janeiro. Através dessa proposta, dessa propositura federal, o deputado, nosso deputado, Roberto Massafera, ele está trabalhando no sentido de fazer um novo trajeto, a linha reta Araraquara-Campinas, com menos tempo. E principalmente, Ted, resgatar o paradigma, porque hoje o ferroviário aposentado e a pensionista não tem mais o modelo. Então o que acontece? O salário ficou estagnado. Exato. Essa luta do Massafera, que não é só dele, tem que ser de todos os deputados e de todas aquelas lideranças que entendem a ferrovia como o caminho do progresso, o caminho do Brasil verdadeiro desenvolvimentista. Essa luta precisa ter a vitória. Movimento abençoado, sem sombra de dúvida, Polese. Um movimento altamente oportuno, né, Ted? Sem sombra de dúvida. E a gente confia nesse movimento aí. Deus permita. Gente, é o seguinte, sobre Ted Neto falando sobre ferrovia, nós vamos voltar, porque ele tem muita história, muita história. Eu queria aproveitar, chamar a atenção do telespectador sobre algumas fotos, e rapidamente eu vou colocar para o Ted. Ele, numa inauguração de sistema de iluminação pública, juntamente com Rubens Cruz, Capilé, Mário Ananias, Hermínio Pagotto. Toda essa gente de saudosa memória. De grande valor. Ted, você estava aqui muito jovenzinho, você era vereador naquela época, né? Que saudade de todos, e principalmente do Capilé, que ele só tinha um braço, lembra o outro? Num acidente de energia elétrica, ele perdeu um braço. Ted, e a ferroviária que está tão má hoje, né? Tá, na classificação aí, está tentando voltar para a elite. Ai, meu Deus, como ela fica derrapando no meio do caminho. Ou então, aproveitando a ferrovia, como ela vai patinando, né? Tem que botar areia na roda. Agora, gente, o Capilé foi técnico da ferroviária. Foi. Mas no tempo que a ferroviária, meu Deus do céu, né? Jogadores aqui de Araraquara e que davam sangue.
Davam sangue. Ô Ted, eu tenho aqui uma outra foto de você na Beneficência Portuguesa, juntamente com o Dr. Mauri Pinto de Castro Monteiro, que por muitos anos ficou diretor do Serviço Especial de Saúde, do Médico César. exemplar e competente. É verdade. Agora, Beneficência, você foi presidente há quantos anos? Eu fui perto de 10 anos, o Polese. 10 anos. Eu fui escolhido de uma forma inesperada e jamais podia imaginar. O senhor Coelho, que era um cidadão respeitabilíssimo na Beneficência Portuguesa, me procurou certa manhã em casa, dizendo que a Beneficência estava numa situação dificílima, pré-falimentar, se mantendo com muita dificuldade, e ele achava que eu devia ser o presidente da Beneficência. Não sei porquê, de onde ele tirou isto. E eu disse a ele, seu Coelho, mas eu nunca lidei com o hospital, não tenho a mínima noção disto. E ademais disso, seu Coelho, eu sou filho de libaneses, sou filho de árabes. Os portugueses não vão admitir isso jamais, seu Coelho. Não, eu garanto, o senhor precisa aceitar, e eu pedindo prazo e ele retornando, até que ele disse, olha, já falei com o Felipe do Dias Martins, lembra do Felipe? Lembro do Felipe. Do Dias Martins. Já falei com o Manuel Rodrigues, que também manda e remanda lá, todos aceitaram, apoiaram minha ideia, o senhor vai aceitar, o senhor vai ser presidente da Beneficência, quer uma minoria queira ou não queira, e eu aceitei. E foi assim que eu fui parar presidente da Beneficência Portuguesa e fiz tudo um grande que estava no meu alcance, auxiliado pela minha abençoada mulher, a Maria Alice, que se desdobrou e fez tudo para que a Beneficência pudesse progredir e chegar onde ela chegou. Eu tenho até uma foto aqui, Ted, da Maria Alice, juntamente aqui com o Ziza, Nossa. com as Irmãs de Caridade, o Antônio Moda Francisco, o seu Coelho que está aqui. É. Então, essa é uma foto histórica que diz saudade, muito da sua vida, né? Que saudade, me comove, Polese. E falando da minha mulher, eu quero dizer que eu tenho a concepção, o Polese, que a mulher é a obra-prima da criação divina. A mulher é tudo na vida de um homem. A Maria Alice na minha vida não foi 90% ou 99%, foi 100%. E se eu cheguei, aonde eu cheguei, eu devo muito a ela, principalmente pelos filhos que ela me deu e pela educação aprimorada que deu a eles, todos vitoriosos, todos cidadãos que honram a pátria e servem o país. Ô Ted, eu quero colocar uma outra mulher aqui e que o telespectador vai acompanhar, a turma que está no site do Jornal de Araraquara também, é você, o Rubens Cruz e a Maria do Carmo Melão Sodré. Essa mulher foi o teu anjo da guarda, né? Ajudou muito a Araraquara, ajudou muito a Beneficência. Ela era extraordinária de bondade, coração admirável. Eu só tenho a maior gratidão pela memória dela e sempre oro para que Deus a tenha sempre. Ô Ted, falando-se em Maria do Carmo, ela foi esposa do Roberto Costa de Abreu Sodré, governador de São Paulo. Eu não tenho boa memória desse governador, embora tenha morrido, a gente tem que respeitar, mas ele acabou com as delegacias regionais de Araraquara. Você está lembrado disso? Por isso eu posso assegurar a você que foi um governador honrado, serviu o estado de São Paulo com grande dedicação e grande devotamento, foi altamente capacitado. Com Carvalho Pinto, ele prestou um serviço fabuloso para o estado de São Paulo. Esta foi uma falha dele, lamentável, que não me passou pelo coração e nem pelos sentimentos. Eu não entendo como o doutor Roberto de Abreu Sodré foi cair numa dessa, embora Ribeirão Preto seja uma cidade quase capital, tirar de Araraquara o que ele tirou. Isto me dói no coração até hoje. Ted, eu estou com uma outra foto aqui, que é a penúltima. É na Arauto. Estou aqui com Dante Giazzi, Militino Nogueira, várias pessoas participando do lançamento de um modelo do Fusca, da Arauto. Você lembra do tempo da Arauto, né? Lembro. E vou te contar uma coisa, Polese, em primeira mão não, que você já deve estar sabendo, mas em primeira mão a decisão que nós tomamos. O Pedro adquiriu aquela área que é enorme, adquiriu e vai fazer um prédio moderno, altamente preparado para a cidade de Araraquara, para receber
a TED Imobiliária, a construtora TED e mais 3 empresas que o Pedro toca, com auxílio dos filhos. Esse Pedro Augusto Lia Ted É um filho fabuloso. tem de uma grande visão extraordinária. Ô Ted, eu tô com a última foto aqui. Você, o Hilton Lupo falando, Que saudade. né? Que saudade. O Fuad, né? Que era da Textil Haddad, ele era diretor do Ciesp. O Hilton representava também o Ciesp, Fiesp, o SESI, o Senai. Você lembra dessa foto, Ted? Lembro muito e quero dizer que tenho profunda saudade do Wilton, que era um cidadão fabuloso. Infelizmente a política não soube compreendê-lo. Ele seria um prefeito genial para Araraquara, Polese. Mas até já que você está falando desse detalhe, ele precisou sair. Por quê? Porque na hora da campanha, no máximo da campanha, deu aquele falso acontecimento. O Alexandre Lupo acabou morrendo em decorrência de um acidente, viu, Pedrão? De um acidente automobilístico. Então, aí ele não tinha mais jeito de continuar a campanha, né, Ted? Mas você tem razão. Teria sido um grande prefeito pela vivência, pela experiência, pela bagagem adquirida no meio industrial, no meio empresarial, né? Eu quero colocar aqui a turminha boa do Ted Neto, a família do Ted Neto, falando sobre o grande avô, o grande pai, o grande camarada, que nós temos um profundo respeito.